Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos ficar em pé, para quem está aqui na igreja. Para quem está em casa, nós vamos iniciar orando o nosso estudo essa noite. Vamos orar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na presença dEle. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para estarmos aqui, mais uma vez aprendendo da Tua Palavra, aprendendo, Deus, sobre mordomia cristã. Que o Senhor fale conosco através desse estudo, que o Senhor possa usar a minha vida por misericórdia e graça, Senhor, e que a mensagem alcance corações e vidas, para que possamos Te servir de maneira que agrada ao Senhor, que façamos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, e não somente aquilo que nós queremos. Assim entregamos, ó Deus, esse tempo nas mãos do Senhor, e pedimos para que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia cristã na preservação, da natureza, do meio ambiente. Uma aula muito interessante, muito legal. E o texto que eu gostaria de iniciar é o de Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Deixa eu ver se é esse mesmo. Gênesis capítulo 2, é esse mesmo. Capítulo 2, versículo de número 15. Vou deixar aqui também já meu YouTube aberto. Se alguém tiver alguma pergunta também, se estiver em casa, pode colocar aqui no chat. E aí a gente tenta responder. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Vou falar o finalzinho do versículo. E pôs, o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então hoje nós vamos falar um pouco da importância, da preservação da natureza ou do meio ambiente em que nós vivemos. E o texto que a gente deu aqui de introdução fala lá do início, lá do Gênesis, lá do começo da criação, onde Deus, Ele chama o homem ali, coloca o homem no jardim, e Ele fala para o homem que ele tem que lavrar, esse jardim, e ele tem que guardar o jardim. Então, essa é uma das bases, bíblicas que nós temos, de que Deus, então, Ele criou todo o universo, toda a natureza, todo o mundo, e colocou o homem para que o homem cuidasse desse meio ambiente que Ele criou, A palavra que aparece aqui é lavrar e guardar. O que é lavrar? Quando eu falo, eu vou lavrar a terra. Os mais novos nem sabem o que é isso, Se a gente pegar aí o Iago, a Manu, os mais novos que estão em casa, não sabem o que é lavrar a terra. Mas lavrar a terra é preparar, é cuidar, numa plantação, cresce junto com a plantação boa, cresce a erva daninha, então você tem que tirar aquela erva, as pragas que vêm, esses dias que a gente foi para Santa Cruz, eles plantaram ali no sítio do nosso amigo milho, e diz que alguns ratos estavam entrando ali para tentar acabar com a plantação de milho, para se alimentar. Então a terra ela foi dada por Deus para que a gente pudesse lavrar, ou cultivar essa terra e guardar também essa terra, mas não pensando somente na nossa vida e na nossa geração, pensando nas gerações futuras, tá? Então a ideia de Deus era essa. Ele criou o homem, Ele criou a natureza, Ele falou, agora você vai cuidar aquilo que eu dei para você. E mordomia fala disso, de cuidado. O mordomo é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele, então, que guarda, tá? Então, nós vamos falar exatamente sobre isso essa noite. Eu gostaria também que vocês abrissem no Salmo 24, versículo de número 1. Salmos 24, versículo de número 1.
Eu vou abrindo aqui junto também para que a gente possa fazer a leitura. 24, versículo 1. Na Almeida Corrigida, diz assim, ó, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Né? A ideia do salmista é mostrar que a terra tem um dono. E essa terra é de quem? Essa terra pertence a Deus, né? Ele fala, o Senhor, do Senhor, melhor dizendo, é a terra, é dele. Esse planeta que nós vivemos, chamado terra, pertence ao Senhor. Que mais? O mundo e aqueles que nele habitam. Então, o Senhor é o dono da terra, o Senhor é o dono do mundo e o Senhor é o dono das nossas vidas. Agora, pensando um pouco de que o Senhor é o Deus dono da terra, dá a entender então que a gente tem que cuidar daquilo que não pertence a nós, né? Quando a gente fala de terra, eu não estou pensando só na matéria, né, no barro ali, na terra em si, mas eu estou falando do planeta mesmo, né? Questão de árvores, de animais, das águas e assim por diante. Mas a gente tem que entender que nós então somos mordomos da terra. Deus deixou esse cuidado para cada um de nós. Eu lembro que em algumas vezes em Rio Claro, eu morei em algumas casas, hoje tem muito menos isso, né? Mas antigamente as casas tinham quintais. Vocês já viveram em casa que tinha quintal? Não quintal de piso, quintal de terra. E vez ou outra, o que acontecia? Eu tinha que chamar alguns amigos que trabalhavam comigo na casa de recuperação e a gente passava às vezes uma tarde inteira carpindo, porque cresce mato a todo momento. Mas quando a gente fala de terra, não é só esse cultivo, né? A gente fala de um todo, né? De tudo mesmo que Deus criou. Não só do mato que cresce no fundo da nossa casa, mas o planeta como um todo, tá? O salmista também, se você puder abrir, nos Salmos de número 65, versículo 9, Salmo 65, versículo de número 9, o salmista nos diz assim, Salmo 65, versículo 9. Todos acharam? Diz assim, ó: cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Olha a expressão que o salmista aqui usa também. Cuida da terra e regue a terra, né? E você fartamente vai se enriquecer. E ele fala uma coisa importante aqui também, né? Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Deus criou os rios para que houvesse a água, né? E para que a água regasse a terra, a semente, e para que a semente alimentasse a mim e a você. Então nós temos que cuidar da terra. Esses dias eu estava vendo uma moça que chama Sara, ela tem um canal lá de cultura judaica, e ela estava falando que, pegando um texto do Antigo Testamento, que a cada 7 anos, Deus tinha ordenado no passado, no Antigo Testamento, 7 anos de produção de uma terra, 1 ano era para a terra descansar. Então, a agricultura você vai fazer durante 7 anos na terra, você vai produzir, você vai plantar, você vai regar, você vai cuidar, você vai se alimentar daquilo, e no 8º ano seria o descanso da terra. Por que Deus fez isso? Eu não sei quem conhece um pouquinho, eu também não sou especialista nisso, mas o solo, ele vai, dependendo da plantação que você põe, da semente que você põe, ele vai enfraquecendo, né? Principalmente cana, que é uma produção aí que é o álcool e açúcar, ele degrada muito a terra. Então, se não tiver um preparo ou um descanso da terra, a produção ela vai diminuindo, né? A terra vai enfraquecendo, e o fruto que ela produz não é de qualidade igual uma terra mais fértil. Então, Deus pensando nisso, Ele falou, eu vou fazer com que vocês produzam 7 anos, e depois 1 ano ela vai descansar. A terra ela vai se recuperar para que depois você possa plantar novamente, tá? E então é isso que Deus espera que eu e você façamos. Vamos para frente aí. Sabendo que tudo então pertence a Deus, inclusive a terra, o homem tem a missão divina de cuidar
bem dela. A pergunta que eu faço para mim e para você essa noite: nós temos cuidado bem? Ou temos sido bons mordomos da terra em que nós vivemos? Será que nós temos sido? Esses dias voltando, não lembro de onde que eu fui, aqui do Campos Elísio, eu passei perto ali daquela rua Fábio Barreto, perto do Bombeiro, e eu olhei para aquele bueiro que tem aonde desce as águas da chuva. Eu vi tanto lixo, gente, mas tanto lixo. E eu falei, puxa, nós seres humanos somos seres racionais, a gente pensa, a gente tem ideias, tem criatividade. O homem cria tantas coisas boas com a inteligência que tem, só que ao mesmo tempo que a gente é racional para muitas coisas, a gente é irracional para outras. Um ser humano que cria um avião, que transporta pessoas, cargas extraordinárias, não tem a capacidade de jogar uma lata de coca, de cerveja no lixo, um plástico. Uma marmita que a gente compra, a gente às vezes não consegue descartar certo no lixo, né? Então, o tema de hoje é importante porque fala de uma responsabilidade que nós temos. Uma responsabilidade não só para a nossa geração, mas para a geração que vier depois de cada um de nós. Pensou se os nossos avós, os nossos pais, não pensassem no nosso futuro? Plantar uma árvore. Quem cresceu com árvore frutífera no quintal? Alguém cresceu? Você cresceu? Não era bom, gente? E hoje a gente quase não vê, né? As pessoas hoje que vão construir, elas falam assim, coloca cimento em tudo em piso, eu não quero trabalho nenhum com mato. Gente, coisa mais gostosa. Eu morei em muitas casas, minha mãe sempre mudou, meu pai sempre mudamos de casa. Viu, amor? Nós estamos continuando isso, mas logo vai acabar isso, em nome de Jesus. A gente já morou em muitas casas. E eu lembro que uma vez a gente morou numa casa em Rio Claro, que o vizinho tinha um pé de pêssego. Pêssego, gente. Era uma coisa, assim, incomum. Você não vê pêssego em qualquer lugar. E quando era a época, meu Deus do céu, era uma delícia, né? A gente tinha amizade com o vizinho, pulava o muro lá e pegava pêssego à vontade. Jabuticaba, mexerica, né? Antigamente não comprava mexerica no mercado. A gente tinha na rua isso aí, né? E tantas outras frutas, né? Mas por quê? Não foi eu que plantei o pé de pêssego. Não tinha sido eu que plantei o pé de jabuticaba. Alguém de uma geração anterior pensou e fez isso, né? Então, está dando para entender o que Deus quer falar conosco essa noite? Nós não vamos sair daqui plantando pé de jabuticaba, não é isso a ideia. Mas é sair com essa mentalidade. Deus colocou essa obrigação, essa responsabilidade, para que a gente possa não só cuidar da terra pensando na nossa geração, mas também na próxima geração. Então esse estudo convida o cristão a entender qual é o seu papel frente ao desafio de preservar a terra e garantir a sobrevivência das futuras gerações, né? E por que nós devemos pensar dessa maneira? Porque eu e você somos passageiros. Nós não somos permanentes aqui. Eu e você apenas estamos cumprindo ou passando um tempo aqui na terra. O salmista diz, no Salmo 90, versículo 10, se você quiser abrir, né? O salmista traz um alerta, né, da palavra aqui de Deus, a vida do homem aqui na terra. Em Salmos 90, versículo de número 10, se vocês puderem abrir, por favor, eu aguardo um pouquinho. Salmos, capítulo 90, versículo de número 10. Olha o que diz a palavra, ó. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Na tradução talvez de alguns está que é um tempo de enfado, né? Cansaço da carne, pois a vida passa depressa e nós voamos. Diga comigo assim: a vida passa depressa e nós voamos. Passa muito rápido. Você quer ver como a vida passa rápido?
pega a postagem da nossa igreja, ou da sua página mesmo, de rede social, há 10 anos atrás. E aí você olha para o dia de hoje. Eu era mais magrinho, tinha mais cabelo. É verdade, gente. Né? Alguns eram crianças. O Iago, quando chegou na igreja, tinha quantos anos, Nádio? 4? 5, 6 anos, né? Já batizou. A Manu, você vê as fotos dela de criancinha, carinha de criancinha. Agora já não está mais com carinha de criancinha, né? E tantos outros, né? O Mateus, quando eu cheguei aqui, tinha 8. Agora já está com 18, 19 anos de idade, já está trabalhando, já está quase se formando em direito. Oi? O Mar? É 20, 21 anos. Passa muito rápido, gente. Né? Então a gente tem que lembrar que eu devo preservar porque passa rápido e eu tenho que deixar alguma coisa para a próxima geração, tá? Essa palavra aqui não é para vocês ficarem angustiados não, viu? Triste. Pelo contrário, faça a sua parte. Deus pode dar 70, 80, 90, tem gente que chega a 100 aqui na terra, mas nós vamos passar. Então nós devemos refletir que a vida passa rápido e eu posso deixar alguma coisa para a próxima geração. Desde a criação, a terra vem provendo aos seus habitantes todos os recursos necessários para a sua subsistência e desenvolvimento. Isso é verdade. É da terra que nós nos alimentamos. É da terra. Se você vai em qualquer nutricionista, presta atenção nisso, gente. Qualquer nutricionista que você vai, qual que é o maior incentivo de um nutricionista que vai falar sobre alimentação? Coma tudo aquilo que a terra produz e que é necessário, que descasque, né? Por quê? Porque tudo aquilo que é industrializado, não posso falar tudo, né? Mas uma boa parte, ou quase tudo, faz mal para o nosso organismo. Eu ouço de vez em quando, ele é meio contraditório em algumas coisas, mas eu ouço ele, chama Lair Ribeiro. É um médico, já um senhor de idade, e ele fala que depois que o óleo, né, de soja e os outros óleos, né, passassem por esse processo de prensa e chegasse até nós do jeito que ele chegou, depois que esse óleo veio para a nossa casa, para a nossa alimentação, número de câncer, de infartos, de problemas cardíacos e tantos outros cresceram assim de maneira assustadora. Por quê? Porque não foi o que Deus criou. Deus criou a semente. Deus criou para alimentar através de uma semente. Tanto é que se você comer a soja, é diferente de você consumir o óleo da soja, né? Então, tantos problemas chegaram até nós porque nós não entendemos isso. Você pega uma criança hoje e fala, olha, você prefere, sinceramente, gente, um prato de... Tem alguns que preferem, né? Mas poucos. Arroz, feijão, brócolis e um bife. Ou você prefere comer numa lanchonete? O que a criança normalmente vai falar? Lanchonete, né? Mas o que a terra produz é muito melhor para cada um de nós. Por quê? Porque foi Deus que criou, né? É interessante que a gente vai ver um homem chamado João Batista. Ele se alimentava de mel e de gafanhoto. Como que esse homem sobrevivia? Mel e gafanhoto, né? E a gente vê que ele sobreviveu, né? E por quê? Porque ele se alimentava daquilo que a terra produzia. Então, boa parte dos nossos recursos são renováveis, mas necessitam de condições climáticas e equilíbrio ecológico para o seu desenvolvimento, né? Não é de agora que a gente já tem sentido os efeitos da nossa má administração do meio ambiente, né? Muito frio, muito calor, chuvas que chegam e arrasam, né? Cidades, vilarejos e tantas outras coisas. O que é isso? É a própria manifestação da terra de que algo está errado, né? O efeito estufa, né? Esse aquecimento global que nós temos, são coisas que nossa geração ou na geração passada plantou e nós estamos então recolhendo isso, né? Porque o grande problema é que nós às vezes não sabemos criar recursos para renovar as coisas que nós mesmos produzimos. Uma vez eu fui na casa do Theo, ele tinha
aquele negócio que o senhor separava numa lata, compostagem, né? O que é aquilo, Theo? É você aproveitar o lixo e fazer o que com ele? Sim. Ele era um adubo natural. Olha para você ver, gente. É um adubo orgânico, né? O lixo da própria casa dele. E isso tem assim, de monte na internet para a gente aprender. A gente recicla, a gente renova o nosso próprio lixo. E aquele lixo, ele pode virar um adubo orgânico e ótimo para plantação. Antigamente era assim. Antigamente. Você vai na casa da minha sogra, ela tem adubo orgânico em tudo, né? Casca de ovo, resto de pó de café, ela vai pondo. E, gente, ela tem vaso de jabuticaba na casa dela e dá jabuticaba. Ela tem pé de uva. Esses dias ela encanou com gabiroba, que é tipo uma goiaba, caipira. Eu nunca comi aquilo lá. Ela tem na casa dela, né? Então, tudo que Deus criou, Ele sabia que era para nossa sobrevivência. Agora, cabe a nós fazermos isso, né? Usar de maneira responsável os recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Quando a gente faz o retiro, né? A gente evita levar isso aqui, ó, esse copinho descartável. Por quê, gente? Porque o plástico, depois eu vou dar um dado aqui para você, mas o plástico, ele demora muito para se decompor na terra, né? Então, assim, várias coisas são feitas de plástico. E o copo descartável, nem aqui na igreja, né, amor? Num acampamento não dura um copo descartável. Na igreja é a mesma coisa, né? Se a gente for beber água 5 vezes, a gente vai usar 5 copos. E se não for mais, né? Então nós precisamos ter uma consciência, né, dessa renovação e assim por diante. Os animais, né, que são os irracionais e seres vivos, exceto o homem, conseguem explorar a terra sem desgastá-la. Eu e a Ana sempre, às vezes, a gente comenta sobre isso, né? Que às vezes o animal, por ser irracional, ele tem uma consciência diferente da nossa quanto ao meio ambiente. O homem, gente, esses dias a gente foi num lugar almoçar e a gente viu num riachinho lá uma lata de refrigerante. Eu falo, gente, aí tá lá, proibido a entrada de cachorro. Eu devia pôr proibido a entrada de quem joga lata no rio, de quem joga papel, quem joga isso, quem joga... Isso que devia ser proibido. Um animal, ele não tem a consciência que a gente tem, mas não sei quem já teve cachorro ou tem, ele tem até, eles cavam para enterrar aquilo que eles fazem. Gato, você já viu gato já? Gato é um ser extremamente limpo, ele faz só numa caixinha. Você vai lá, você tira, e é irracional. E o ser humano, que é o racional, faz umas coisas que só Deus, né? Que Deus tenha misericórdia de nós seres humanos. Vamos lá. Deixa eu ir para frente aqui. Até a Revolução Industrial, iniciada em meados do século XVIII, onde a capacidade de exploração era baixa, devido a pouca tecnologia disponível, os recursos eram mais que suficientes para atender a população humana. Então, desde do século XVIII para cá, mas vamos pensar naquele século ali, já começou a indústria, a produção, só que ainda não estava igual está hoje, né? Hoje a gente tem assim uma coisa desacelerada, né? A produção hoje é muito maior, a destruição do planeta hoje é muito maior do que no século XVIII. Por quê? Porque o homem produz e não consegue reciclar vários materiais que ele produz, né? Sem contar, gente, que na maioria da produção de coisas assim industrializadas, no processo vai muita água. Sabia disso? Qualquer coisa, sei lá quantos por cento, mas uma boa parte das produções vai água. E a água, nós precisamos dela para sobreviver. Então a gente tem que entender, como que chegou esse copo aqui na minha mão? Qual processo ele passou para chegar na minha mão? O que foi gasto? E agora como que eu vou reciclar isso aqui? Né? Como que eu vou pensar no meio ambiente, né? A partir desse pensamento aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. O desenvolvimento também tecnológico trouxe várias ferramentas boas, né? E modernos.
E isso facilitou a nossa vida, é verdade. Mas, do outro lado, trouxe o quê? Trouxe a questão do meio ambiente, né? Eu não sei já quem teve a oportunidade de ver as explorações de minérios e tantas outras coisas, o tanto que degrada a terra, a gente fica impressionado. É demais, né? No Brasil nós tivemos 2 tragédias, que foi a de Mariana e qual que foi a outra? Brumadinho, né? O que é aquilo lá? É a exploração da terra, do minério. Eles vão cavando, eles vão cavando, eles vão cavando, né? E depois eles criam represas e aquilo fica armazenado. E chegou uma hora que aconteceu o quê? Aquela represa estourou, né? E matou dezenas e centenas de pessoas. Mas é a exploração da terra, da floresta amazônica, das florestas que nós temos aqui, né? A gente vê, eu e a Ana estamos aqui há 10 anos em Ribeirão. A gente olha de quando a gente chegou até agora, o quanto que a cidade cresceu. Só que isso tem um custo, né? Muitas áreas de preservação, às vezes, são retiradas do nosso meio, né? Tem uma que é preservação permanente, essa não tem como mexer. Mas, de uma certa forma, o homem acaba mexendo, né? Aquele incêndio criminoso, aí eles derrubam uma árvore, 2 horas que você vê, vários prédios são colocados nesses lugares, né? Então, tudo isso tem um preço. A terra, uma hora, ela vai cobrar, né? Nós vamos pagar a conta disso. O homem é muito bom em explorar, mas ineficiente para lidar com os rejeitos gerados pelo consumo, né? A forma como o lixo é descartado é um exemplo de ação que leva à degradação do planeta. Olha um dado interessante aqui, ó. Na revista Galileu, de 2018, saiu que 1.600.000 metros quadrados de detritos e 79 mil toneladas de plásticos foram produzidas até o ano de 2018, né? Grande mancha de lixo do Pacífico tem tamanho equivalente a 2 vezes a área da França. Então, assim, o que tem desse lixo, ou de plástico e de outros dejetos, né? São 2 países da França, essa mancha que existe ali no Pacífico. E aí, quando a gente vai na praia aqui no Brasil, a Ana, ela fica mais incomodada do que eu quanto a isso, né? Mas o quanto tem de lixo numa praia? Quanto tem de lixo? Isso aqui são lugares que às vezes a gente não consegue enxergar, mas você vai numa praia. Alguém já passou o ano numa praia, do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro? Né? É absurdo. De 31 para o dia 1, o tanto de lixo que tem no dia 1º ou 2 de janeiro na praia é absurdo. E quem que jogou o lixo? Foi a tartaruga? Foi os peixes? Foi o próprio ser humano, né? Então a gente tem que pensar, né, nessa relação nossa com a terra, tá bom? Vamos lá aí. As necessidades humanas seguem a lógica consumista, né? Mais comodidade, diversão e conforto. E nós cristãos temos a obrigação de trabalhar para reverter esse ciclo vicioso, pois consumismo nada mais é do que o pecado da ganância, né? Nós temos que repensar. Nós falamos no retiro um pouquinho com relação a isso, né? Muito do consumismo que nós temos parte de ganâncias que nós também possuímos dentro do nosso coração, né? A troca rápida de aparelho eletrônico, né? A troca rápida de roupas, né? Então a gente tem que pensar nessa questão do consumismo, né? Será que eu estou precisando de tal aparelho? Será que eu estou precisando de tal roupa? Será que eu estou precisando de tal tênis? Será que eu estou precisando de trocar alguma coisa na minha casa? Será que eu estou precisando? Ou será que dá para jogar um pouquinho mais para frente? Né? Eu e a Ana temos a máquina de lavar, a geladeira e o fogão. Pelo menos esses 3 resistiram, né? Há mais de 16 anos de casado, está lá. Dá vontade de trocar? Tem hora? Claro que dá. Às vezes falta o glamour, né, amor, o dinheiro. Mas tem gente que a cada 2, 3 anos, não, preciso dar uma repaginada. Será que precisa, gente? A nossa máquina de lavar é uma guerreira, né?
ela tem suportado as aflições da vida. Já passou umas 5, 6 vezes pela manutenção, mas está lá firme e forte, ajudando a gente no dia a dia. Mas por que eu estou falando isso de forma leve, né? Para a gente entender que a gente tem que repensar. Quando a gente morava, ou moramos, né, em casas, né, não em apartamentos, a gente guardava, a Ana sempre fez isso, enquanto a Nina estava viva. A gente guardava a água que saía da máquina de lavar roupa. Gente, quantos baldes dava, amor? Uns 5, 6 baldes de água. E muitas vezes aquela água a gente acaba fazendo o quê? Descartando, né? Então a gente tem que repensar. Eu posso lavar um quintal, né? Eu posso lavar às vezes. Eu tenho cachorro, eu vou lá jogar. Já vem com sabão em pó, um amaciante, você já joga ali, já limpa. Quantas e quantas vezes a gente não fez isso, eu e a Ana? Pensando, né? Um banho. Quanto que deve durar um banho, gente? Nosso. Nem tão pouco, mas também não tão muito, né? É o banho de gato, né? Você entra, já dá a volta e sai. Não. Mais uns 5 minutos, 7 minutos, né? Aí tem gente que passa 30, 40, 50 minutos no chuveiro, né? E a gente fala, nossa, eu mereço. Eu sei que a gente merece. Só que a gente está fazendo uso consciente disso, né? Porque ali você está num chuveiro, vamos pensar num chuveiro, né? Você está gastando a água e você está gastando a energia. A energia para chegar até a nossa casa, ela precisa do quê? É tão doido, né, o processo. Mas a água que traz a energia para nós é a água. Então, se eu gasto muito tempo no chuveiro, eu estou pensando no planeta? De uma forma assim, bem fria, a gente não está pensando. Porque se eu preciso da água não só para a minha sobrevivência, para tomar água, mas também para produzir as outras coisas, eu estou descartando, né? E não foram poucas as vezes, nesses 10 anos que eu estou em Ribeirão, que em alguns anos teve o racionamento de água. E é bom ter racionamento de água? Eu, graças a Deus, talvez a maioria de nós aqui não precisamos ter, né? Mas em algumas cidades vizinhas teve. Falta de chuva, tempo de estiagem. Imagine você ficar, sei lá, 3, 4 dias sem água. Como que você sobrevive, camarada? Ficar sem um banho, né? Ficar sem fazer comida, sem lavar uma roupa. Como que a gente fica? Então nós temos que pensar, né, na questão de como a gente tem usado, né, a natureza, os recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Vamos pensar um pouco também que eu e você nascemos sem nada e também não levaremos nada dessa vida que nós temos aqui na terra. Nada, a gente não leva nada. Alguém vai pôr, quando você e eu morrermos, alguém vai colocar uma roupa sobre nós, mas nem a roupa a gente leva, né? Nós chegamos aqui sem nada e nós vamos embora daqui sem nada. E a pergunta é: que planeta nós deixaremos para gerações futuras? Né? Se Jesus não voltar, que planeta que nós vamos deixar? Onde está o amor ao próximo no nosso dia a dia, né? Com relação ao cuidado do planeta que Deus criou. Então eu queria que eu e você pensássemos um pouco a respeito disso, né? A cada móvel novo na nossa casa, talvez é 1 ou 2 árvores que precisam ser cortadas, né? A cada carro novo na garagem, são mais rejeitos tóxicos em uma barragem, né? Então, a cada carro, a cada moto, a cada coisa nova que nós temos na nossa casa, alguma coisa foi prejudicada na natureza, você pode ter certeza disso, né? O ferro, para extrair tantos outros materiais, né? Matéria-primas que a própria natureza que produz, né? Então nós precisamos pensar um pouquinho nisso. E assim o legado vai sendo corroído. Existe um provérbio indígena que resume bem a problemática do consumismo, né? Que quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que o dinheiro não se come. Eu vou repetir esse provérbio indígena. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado,
quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que o dinheiro não se come, e não se come mesmo. Se a gente não tiver a floresta, se a gente não tiver rio, se a gente não tiver o alimento e tiver o dinheiro, não vai servir para nada. Então nós precisamos repensar com relação a como nós temos cuidado do planeta onde Deus nos colocou. Vamos ver 3 textos aqui e depois eu já vou encerrar o nosso estudo de hoje à noite. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Vamos tocar adiante aqui. Vamos ler Deuteronômio 20, 19. Só, enquanto você abre aí nesse texto, só fazer um adendo aqui, um acréscimo. A gente não vai pegar um texto assim, falando, olha, você cristão, você servo de Deus, cuide do planeta. Não vai ter esse texto na Bíblia, não vai ter. Né? Vai ter traços de que Deus nos colocou aqui, com exceção de Gênesis que eu li, né? Mas traços daquilo que Deus deixou para nós aqui na terra, para nós cuidarmos. Esse texto aqui de Deuteronômio 20, 19, nós vamos ler, só abrir aqui também. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 19. Diz assim, ó: quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, olha que legal, gente, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas, não as derrubem. Por acaso as árvores são gente, para que vocês as sitiem? Eu gostei muito desse texto aqui, né? Porque ele está dando um conselho para Israel, que quando eles fossem fazer guerra com algum outro povo, com alguma outra nação, ele falou, se lá for um lugar onde tem bastante árvores, não destruam essas árvores. E você deve estar pensando, nossa, que loucura que é isso, né? E é exatamente o que Deus está falando, não destrua. Porque se você colocar o machado nela, você não vai se alimentar dela. Deus tinha essa consciência. Né? Ele fala assim, ó, colocando nele o machado, porque dele, não coloque, né, o machado, porque dele comerás, pois que não o cortarás. Então o que Deus está falando aqui? Para aquela época em Deuteronômio, quanto às guerras, né, contra eles lutarem com outros povos, não corte a árvore, porque a árvore é importante para a sua sobrevivência. Pensa num país, às vezes eu gosto de assistir aqueles doidos que vivem no Alasca, não sei quem já viu, tem em alguns canais, eles mostram a vida desses doidos, que vivem numa das regiões mais frias do mundo, e eles entendem perfeitamente isso. Ele sabe que a árvore é importante, e ele tem que cortar na época certa, porque a árvore ela vai produzir o que para ele? O fogo, que é o calor. Então, olha que interessante, a árvore, ela tem algumas que vai produzir a madeira para você alimentar um fogo, e tem as outras que vai trazer o alimento para você. E eles respeitam isso, gente, assim, de uma maneira exemplar, né? Eles sabem. Tem muitos desses programas que passam, que as pessoas pescam para a própria sobrevivência. E não é isso que a gente vê no mundo, né? Há uma pesca predatória, né? Quanto mais dinheiro e melhor, né? E esses dias eu estava vendo uma matéria, eu gosto de assistir aquele Modo Viagem, né? Que é o Brasil visto de cima, não sei quem já assistiu aquilo. E eles pegam alguns povoados, e eles estavam entrevistando um caiçara que vivia na praia, e ele disse assim, ó, na época que eu era criança, no mar tinha mais peixe. E aí o pai dele falou, é exatamente isso mesmo, né? Cada vez mais tem menos peixe no oceano. Por quê? Tem vários motivos, né? Um deles é a pesca predatória. O que é a pesca predatória? Eu vou pegar o quanto eu consigo para vender para ganhar dinheiro. Isso é pesca predatória.
Tem dificuldade, né, amor, com problema. E então isso aí é um dos problemas. E o outro problema é o quê? É o lixo que tem no mar também, né? Você vai pegar, vários animais são mortos porque o plástico eles confundem com um alimento. E eles acabam ingerindo isso com alga, né? Ou aquelas água-vivas. E eles acabam comendo aquilo e eles acabam então morrendo, né? Por causa desses dejetos que nós deixamos na água, nos oceanos. Então a gente tem que pensar, né? Então Deus fala, não corte a árvore, porque essa árvore, ela trará mantimento, né? Essa expressão que ele usa, ó, pois vocês poderão comer as suas frutas, não as derrubem. Isso Deus está falando em Deuteronômio, gente, há mais de 2000 anos atrás. E o que o homem faz hoje? Esses dias eu passei num lugar onde tinha uma árvore, né? E há uns dias atrás eu passei e eu vi que 2 árvores foram cortadas ali daquele lugar, né? A gente vai pagar um preço uma hora, né? Então, cada árvore que a gente corta, a gente vai pagar um preço. Uma hora a conta vem. Vamos lá, o outro texto, para a gente finalizar aqui. É Jó, capítulo 12. E depois a gente vai ler Salmo 104. E aí eu vou já caminhar para o final. Então, Jó, capítulo 12, versículo de número 7. Jó, capítulo 12, versículo de número 7 ao 10. Nós iremos ler. Todos acharam? Diz assim, ó. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Nós temos que cuidar bem da natureza, né? E é verdade isso, né? O quanto a natureza nos ensina. O quanto a natureza nos ensina. Quanto a natureza nos ensina. Um cachorro, uma ave, né? A gente está com um casalzinho de ringneck em casa, e é um macho e uma fêmea, que é casal, né? E o macho, de vez em quando, ele faz uns barulhinhos estranhos e ele começa a alimentar a fêmea. Você fala, meu, que negócio doido, eu achei que o pai e a mãe só alimentassem os filhotes. Não. O macho, ele alimenta também a fêmea, está ensinando. Então, eu e você temos que olhar para a criação. Além de cuidar bem delas, observar as coisas, né? E como que Deus criou um ciclo perfeito, né, sobre a humanidade. A questão da chuva, dos rios, dos mares, dos oceanos, tudo, gente, é uma cadeia perfeita, perfeito que Deus criou, né? Ele rega a terra, essa terra absorve a água, e depois a gente vai e capta essa água para produzir alimento e vida para cada um de nós, né? Esse é o ciclo que Deus criou. Ele é interferido por quem? Por nós, né? Seres humanos, né? Então, que Deus nos dê sabedoria na mordomia, na administração da natureza. E o último texto, agora de fato mesmo, é o Salmo 104, 10. Salmo 104, 10 é o versículo 13. 104, 10 ao versículo de número 13. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo.
os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes, desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Somente até aqui. Eu queria terminar falando um pouquinho disso, né? De que é Deus quem faz esse ciclo acontecer sobre a terra. E Ele deixou eu e você para cuidarmos disso, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir numa região serrana, e a gente vai ver nesses lugares que a água vem lá de cima da montanha. Quando a gente desce, às vezes eu e a Ana para Ubatuba, são várias as cachoeiras que a gente vê. Aí você fala, meu, que loucura que é essa? Que loucura que é essa? Não está chovendo, não está acontecendo nada lá em cima, só que a água está brotando lá de cima e caindo, né? Sobre as pedras, sobre as terras, né? Até chegar ao mar, e assim o ciclo vai girando, né? Essa cadeia vai girando. Então que eu e você tenhamos a responsabilidade de cuidar, né, desses recursos naturais que Deus deixou a cada um de nós, né? Que a gente aprenda o valor de uma reciclagem, o valor de usar aquilo que nós temos de bem de consumo, né? Até o último fôlego, use, né? Desde de um celular, de um computador, de um carro, de uma moto, sei lá, várias coisas, a gente pode usar. Às vezes está bom, dá para a gente ainda estender um pouquinho mais, para que a gente possa pensar um pouco mais no planeta, né? E principalmente na próxima geração que está vindo, né? Um dia nós prestaremos conta também de como eu e você cuidamos do planeta em que Deus criou para cada um de nós, né? Desde um papelzinho que você evita de jogar no chão, de um consumo consciente, Deus ele leva em conta tudo isso, né? De um cuidado com a natureza, com os animais e assim por diante. Alguém tem alguma dúvida ou algum acréscimo a fazer? Alguém? Tem, meu amor? Não? Então vamos ficar em pé, nós vamos orar. Aqui no chat também não tem, acho que nenhuma pergunta. Nós vamos orar. Semana que vem a gente termina falando sobre o corpo, sobre a mordomia do corpo, tá? Nós falamos dos recursos, do tempo, na semana passada. Hoje foi da natureza, a preservação dela. E o último vai ser a mordomia do corpo, né? De cuidar desse corpinho lindo que Deus deu para cada um de nós. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Que o Senhor nos dê a Tua direção, que o Senhor nos dê consciência e que tenhamos atitude, Pai, em plantarmos, ó Deus, uma terra melhor para a próxima geração, ou para construirmos um planeta melhor para a próxima geração. Que o Senhor nos dê consciência, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê temor, Pai amado, quanto a terra que o Senhor colocou para nós vivermos, Pai, quanto a sua natureza, contra os animais, ó Deus, e que o Senhor nos dê sabedoria na administração, ó Deus, desses recursos naturais que o Senhor colocou em nossas mãos, do bom uso da água, da energia, da terra, de tudo, Senhor, até do consumismo, que o Senhor nos dê sabedoria também, Pai amado, tira de nós toda ganância, tira de nós, ó Deus, todo esse consumismo exagerado, Pai, em que achamos que ter é melhor do que ser, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, para que possamos usar com responsabilidade os recursos naturais que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, Pai. Abençoe também aqui os irmãos que estão na igreja, os nossos irmãos também que estão em casa participando do culto, que o Senhor esteja com as Tuas mãos sobre cada uma dessas vidas, Pai, e que o Senhor nos dê, Pai, um final de semana abençoado, que o Senhor nos dê um final de semana cheios da Tua graça, da Tua presença, Pai, e que o amor do Pai, a graça do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam presentes em nossas vidas hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Só um recado aqui importante para quem está aqui, para quem está em casa. Domingo agora é o último dia, né, para pagarmos a pizza.
Tá. Então, até domingo agora, nós temos que fazer o pedido da pizza e fazer o pagamento também, tá? Isso, aí no próximo sábado e domingo, nós estaremos entregando essas pizzas. Lembrando que é massa artesanal e será feito aqui na igreja. Então, além de você abençoar a igreja, você também vai se alimentar com uma comida muito boa. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos que estão em casa também. Um abraço a vocês.